Não existe planeta B para vivermos. E nada escapa da Terra. Emissões de gases, lixo, poluição, no máximo saem do nosso raio de visão. Mas nada vai fora, porque não tem fora. Olá, ouvintes do Não Tem Fora, o podcast de meio ambiente do Correio do Povo. Eu sou Veridiana Dalla Vecchia. Eu sou Eric Halpe. E hoje, neste terceiro episódio, o primeiro de 2020, o Não Tem Fora vai tratar sobre cidades. A maior parte da população mundial está concentrada em áreas urbanas, o que faz com que elas também tenham um papel fundamental no enfrentamento às alterações climáticas. No cenário urbano, os problemas associados à crise climática, como aumento de temperatura, elevação do nível do mar, o crescimento na intensidade de chuvas e tempestades, multiplicam os casos de alagamentos, deslizamentos e enchentes. Sem falar na proliferação de insetos, que são transmissores de inúmeras doenças como dengue e febre amarela. Em áreas costeiras, onde se encontra grande parte das áreas urbanas, o aumento do nível do mar coloca a maior parte das cidades em risco de inundações. Para falar sobre como as mudanças climáticas afetam as cidades, quais impactos já podem ser percebidos e o que ainda está por acontecer, e sobre como as cidades brasileiras estão se preparando ou como não estão para essas mudanças, eu e o Eric vamos conversar com Fabiana Barbi. É um prazer te ter aqui no Não Tem Fora. Fabiana, para começar, gostaria que tu contasse para os nossos ouvintes quem é Fabiana. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema de tanta importância, principalmente nos dias de hoje. Eu sou pesquisadora, colaboradora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu também defendi a minha tese de doutorado e fiz o meu pós-doutoramento. Tudo sobre o tema de mudanças climáticas nas cidades. Uhum. Fabiana, a ciência já mostra que as mudanças climáticas trazem graves riscos para as cidades e aponta que uma solução está na integração das políticas climáticas com o planejamento e gestão urbanos. Ou seja, as políticas climáticas devem estar articuladas a outras políticas urbanas, como de habitação, de mobilidade, saneamento, enfim. Nessa relação entre política e ciência, porém, parece que essa conciliação não é tão fácil, né? Porque parece... Por que essa tomada de medidas concretas é tão complicada? É exatamente isso. Essencialmente, falta priorização política sobre essa questão, principalmente no nível local. Como você falou, no caso brasileiro, nós temos um avanço muito significativo nas últimas décadas em termos de produção de conhecimento sobre mudanças climáticas em várias áreas. E um grande avanço na sistematização desse conhecimento em termos de produção de relatórios, por exemplo, como o trabalho feito pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que permite a projeção dos impactos de mudanças climáticas para o futuro. Resumindo, é claro que há algumas lacunas, mas nós temos esse conhecimento, nós temos informação. E também temos um arcabouço legal, no caso brasileiro, com políticas específicas de mudanças climáticas nos diferentes níveis. Então, nós temos uma política nacional de 2009, ou seja, que já tem mais de 10 anos, embora no caso de adaptação, o Plano Nacional de Adaptação saiu apenas em 2016, então isso já mostra essa dificuldade que você falou de avançar nessa questão. Mas no nível estadual, por exemplo, 14 dos 27 estados brasileiros têm uma política específica de clima, e algumas cidades também, poucas, mas tem. Então aqui nós também temos algumas lacunas, mas juridicamente falando nós estamos respaldados. Então, a pergunta é exatamente essa: por que é tão difícil implantar medidas de adaptação? Sendo que existe a preocupação a respeito do problema, existe a consciência da necessidade de agir, conhecimento sobre o tema, porém, uma visão muito estreita de planejamento.
que tu acha que deve essa dificuldade em colocar em prática mesmo? É alguma coisa de não conseguir fazer planejamento a longo prazo, seja nos estados, seja em nível federal ou mesmo nas cidades? Isso. Né? Essa coisa mais política que às vezes não consegue enxergar essa prioridade, né? Sim, sem dúvida. É falta de vontade política, essencialmente. Se a cidade quer fazer, arruma um jeito para fazer. E algumas cidades estão nessa, ou seja, estão buscando como fazer, mesmo em meio a todas as suas dificuldades. A cidade de Santos acaba sendo um exemplo para a gente citar nesse caso. É uma cidade que publicou seu plano de adaptação em 2016, porém sabia que era um plano deficiente, e eles estão buscando formas de melhorar o plano e de que ele saia do papel. Uhum. Então, eles, apesar de todas as dificuldades que eles estão enfrentando e para avançar nesse plano, eles estão buscando essa ajuda de fora, né? Então, eles estão, por exemplo, criaram uma comissão consultiva acadêmica chamando os pesquisadores, os cientistas que têm trabalhos, que têm estudos desenvolvidos na região, para que eles também possam dar a sua contribuição para o plano avançar, para melhorar esse plano, para que ele saia do papel. Tem alguns pontos que acabam complicando essa história de realmente concretizar as medidas de adaptação. Tem a questão do tempo, o tempo da política e o tempo do problema. O tempo da política, normalmente, no nosso caso aqui, são 4 anos, né? O gestor, ele entra já pensando em 4 anos. Então, é uma visão bastante estreita em termos de planejamento, enquanto que o problema requer uma visão muito maior, de longo prazo. Nós estamos falando de mudanças que podem ocorrer até o final do século. Ou seja, se nós nos planejarmos, dá tempo de tomar medidas, ações, para que a gente possa enfrentar essas mudanças e elas não sejam tão drásticas. A gente não sinta tão fortemente esse impacto dessas mudanças nas cidades. Uhum. Então, existe realmente uma dificuldade de planejamento a longo prazo na administração pública no Brasil. E essa questão do governo que assume, que não dá continuidade às ações do governo anterior, como nós já vimos em alguns casos também de cidades brasileiras que já tinham alguma ação climática em andamento, mas na troca de governo tudo foi interrompido. E aí precisa entrar um outro governo que possa retomar, então as coisas meio que vão recomeçando do zero. Então é tudo muito lento mesmo. Também existe pouco envolvimento ainda da sociedade nessas questões, falta de participação do setor privado, por exemplo, de grupos da sociedade civil. A questão climática ela tem que estar presente em todos os setores governamentais, nos 3 níveis, e no nível metropolitano, quando é o caso. E tem que envolver todos os segmentos da sociedade, porque é uma questão muito complexa para a gente imaginar que só o governo vai dar conta de resolver, mas, sem dúvida, o governo tem um papel central nesse caso. Falar para tentar minimizar essa questão de troca de governo e como as políticas vão sendo deixadas de lado quando troca de um governo para outro, a importância de a sociedade civil participar, né, desses processos e acompanhar mesmo isso, de ter a consciência do que está acontecendo e do que precisa ser feito. Sem dúvida. Nós temos um exemplo de um arranjo institucional que deu muito certo no Brasil, que foi o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Ele foi criado em 2000. E esse fórum ele foi criado no nível nacional e ele permitiu a participação de vários segmentos da sociedade. E o objetivo do fórum era fazer a lei, a política nacional de mudanças climáticas, o que aconteceu 9 anos depois, e continuar acompanhando a implementação dessa política. E esse modelo do fórum ele acabou sendo replicado no nível estadual e municipal. E o que a gente percebe nas nossas pesquisas é que são exatamente os estados e as cidades que têm um fórum, ou estadual ou municipal de mudanças climáticas, que tem uma política específica aprovada. Então, o fórum ele tem um papel muito grande na aprovação, na elaboração de uma política específica, e ele deve ter, a partir do envolvimento de outros segmentos da sociedade, principalmente da sociedade civil,
para que esses planos e essas políticas elas sejam implantadas, não fiquem só no papel. E Fabiana, além desses fóruns, como tu acha que a gente pode coletivamente incentivar mais pessoas a participarem de ações em torno das mudanças climáticas? Porque os fóruns, por um lado, eles são importantes, mas por outro lado, eles também são muito... O escopo deles é muito pequeno. Ele necessita que as pessoas se envolvam nele. Como a gente pode fazer para que a cidade englobe o maior número possível de pessoas em torno das mudanças climáticas? Olha, esse tipo de ação que vocês estão fazendo é fundamental, que é levar informação, que é levar conhecimento para o público mais amplo. E isso, os meios de comunicação têm que fazer cada vez mais. As pessoas têm que entender a necessidade de ação e a necessidade de ação rápida. É para agora, não é para amanhã, não é para o final do século, porque as mudanças climáticas já estão acontecendo. Então, não dá para esperar mais, não dá mais para a gente esperar o governo se mobilizar em torno dessa questão. Nós temos que agir através dos nossos grupos. Geralmente, as pessoas que estão sentindo esses impactos são as primeiras que se mobilizam em torno dessa questão, porque é necessário, porque elas estão sentindo isso, né? Então, esses grupos eles são fundamentais para que essas ações ocorram. E tem muita ação que já acontece no nível das cidades que muitas vezes não são chamadas assim, de ação de adaptação, mas que acabam tendo um papel super relevante para essa questão, para enfrentar os riscos das mudanças climáticas. Um exemplo que eu vou dar, que é super comum, né, de acontecer, é o plantio de árvores, né? Ou seja, fortalecer essa infraestrutura verde das cidades pode ser um caminho para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Claro que isso tem que ser feito também de uma forma planejada, de uma forma em diálogo com o poder público, mas são ações que a sociedade civil pode participar e pode se envolver e deve, né, na verdade. Uhum. E que tem um efeito muito grande, muito maior do que o que a gente imagina, né? Reforçar a arborização existente, criar novos espaços verdes. Isso são caminhos que estão sendo adotados por várias cidades no mundo todo, Madrid, Lisboa, Santiago, e muitas cidades fazendo grandes plantios de árvores, exatamente por conta dessa questão, né, para se tornarem mais resilientes às mudanças do clima. E aqui no Brasil a gente tem exemplos desse tipo de preparação, de como se adaptar às mudanças? Nós temos alguns exemplos, poucos, infelizmente, mas, como eu disse, tem muitas ações ocorrendo que não estão chamando dessa forma, né? Ou elas são muitas vezes voltadas para outras questões que não as mudanças climáticas, mas acabam sendo um co-benefício. Eu citei a cidade de Santos, que tem avançado um pouco mais nesse tema recentemente no Brasil, não só no plano, eles têm sofrido já muito com o avanço do mar em alguns pontos da praia, então eles já estão testando algumas tecnologias para conter esse avanço do mar, através da colocação de sacos de areia, por exemplo, em alguns pontos da praia, para reforçar e para minimizar esses impactos. Esses são alguns exemplos que têm ocorrido. Uhum. A cidade de Porto Alegre tem um plano de adaptação, a cidade de Rio de Janeiro, São Paulo e Santos são as 4 únicas, né, na verdade, no Brasil, que têm planos de adaptação. Tem outras cidades que têm os seus planos em elaboração, mas ainda não foram publicados. E nós temos 8 cidades que têm políticas climáticas municipais. Mas vejam, temos 8 com uma política específica, mas nem todas têm um plano de adaptação, né? Então, isso ainda mostra a dificuldade mesmo de sair do papel, esse tipo de ação. Uhum. A gente tem bem claro, assim, por uma cidade litorânea, quais são os impactos, o aumento no nível do mar, as ressacas maiores, enfim. E para cidades que estão fora da área litorânea, quais são, o que a gente percebe, aumento do número de tempestades, de alagamentos, enfim. Normalmente a população que é mais atingida nesse tipo de evento são as populações mais pobres, né? Também fica mais um complicador. Sim, sim. Isso acontece porque, no caso, as mudanças climáticas elas vão
intensificar problemas já existentes. Então, o nosso processo de urbanização, por exemplo, no caso das cidades brasileiras, foi um processo super complicado, que já trouxe muitos desafios para o planejamento urbano, né? Esgotamento de infraestrutura, principalmente quando a gente pensa em saneamento, transporte, habitação, além da própria deterioração ambiental. E aí a gente vê como consequência desse processo a ocupação de áreas consideradas inadequadas, né? Quando, principalmente essas camadas menos favorecidas da população, as situações de risco, de escorregamento de terra, de alagamento, e esses problemas, com certeza, eles vão se intensificar com as mudanças climáticas, a partir do aumento de eventos climáticos extremos. Então, vai ocorrer muito mais essa situação de chover em 1 ou 2 dias do esperado para uma semana, por exemplo. Então, a capacidade de drenagem da cidade é pequena, se a gente for pensar. As cidades não estão preparadas para isso. É para esse tipo de coisa que a gente tem que se preparar. E o contrário também, para períodos em que não vai haver chuva, né? Períodos longos de seca. Também o aumento de temperatura está previsto, né, para todo o país, no caso do Brasil. A questão da chuva, ela muda, né? Quando a gente vai para o norte, nordeste, a expectativa é que chova menos, ou seja, já são áreas que sofrem com estiagem, a tendência é que sofram ainda mais. No sudeste, prevê-se o aumento das chuvas. Então, existem diferentes impactos para diferentes regiões. Por isso é tão importante políticas específicas de adaptação, para pensar as necessidades realmente locais em termos de resposta. Fabiana, tu mencionaste também que isso afeta, né? Chuva, seca. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos sofrendo com estiagem, agora já são mais de 100 cidades com um decreto de emergência. Então eu queria te perguntar, como a gente pode fugir de um modelo voltado à exportação de commodities, para que não seja tão afetada também a economia das cidades? Mais uma vez, essa questão do planejamento. A gente vai ter que olhar realmente para um horizonte maior, para um longo prazo, e entender que esse tipo de situação vai ser cada vez mais recorrente. Então, quando a gente pega o plano de adaptação da cidade de Melbourne, na Austrália, é muito interessante porque eles têm ações previstas para daqui 100 anos, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter que começar a pensar. É uma mudança mesmo em relação ao pensamento de planejamento. Então, na verdade, assim, as ações que eles propõem não são nada muito fora do comum, não. Choveu muito, ter onde estocar essa água. Então, ter reservatórios, as casas, os prédios, as novas construções, principalmente, já ter condições de abrigar essa água de chuva, né? E o contrário, né? Também ter a possibilidade de reutilizar essa água. Então, não são ações muito complicadas, são coisas que já vêm acontecendo, mas talvez numa escala e numa magnitude ainda muito pequena diante do desafio que está colocado pelas mudanças climáticas. E a velocidade também, né? Tem que ser tudo muito rápido e a política, como tu falaste mesmo anteriormente, é lenta nesse sentido. Sim. Tu citaste um pouco uma organização das cidades e como que elas têm os fóruns entre cidades. Como se dá esses acordos internacionais que às vezes não envolvem os países, mas envolvem as próprias cidades? Assim, como é que acontecem essas redes de municípios? Existem várias redes transnacionais de municípios que têm uma atuação já desde antes da Rio 92, né, desde o começo mesmo da década de 90, ou seja, cidades que começaram a se reunir em torno de temas ambientais e das mudanças climáticas também. E a primeira delas, e talvez a principal aí que existe, é o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, em que muitas cidades brasileiras participam, e não é coincidentemente, mas todas as cidades brasileiras que têm uma política climática são membros da rede do ICLEI, ou seja, essas redes, elas funcionam como apoiadoras, no caso das cidades brasileiras,
para trazer esse tema, para trazer essa questão para dentro da agenda política local. E isso tem funcionado, né? Dessa forma que tem funcionado. Então, nós temos hoje mais redes de municípios, não só o CLEI, mas o C40, a 100 Resilient Cities, para citar algumas, né? Que têm atuação no mundo todo e no Brasil. Então, o que essas redes fazem é trazer essa temática que está sendo discutida no nível internacional para o interior da cidade. Eu queria te perguntar, na prática, como essas redes funcionam. Que elas organizam reuniões, fóruns, discussões? Existe algum tipo de apoio financeiro também? Organiza algum tipo de captação de recursos ou não? Oferece conhecimento científico? Como é que acontece na prática essas redes? Como é que elas se organizam e o que elas oferecem? Elas oferecem essencialmente capacitação para os governos sobre o tema, acesso à informação, a conhecimento, a exemplos do que outras cidades vêm fazendo no mundo. Então, essa troca de informações é bastante útil para as cidades, porque elas podem entrar em contato com cidades que passam por questões muito parecidas que elas enfrentam, e entender como outras cidades estão respondendo a esses desafios. Então, essas redes transnacionais, elas funcionam dessa forma. Muitas trabalham por projetos, então elas recebem um financiamento. Tem muitos governos nacionais que financiam esses projetos através dessas redes, e as cidades acabam participando desses projetos e tendo acesso a esse tipo de construção de capacidade mesmo. E muitas vezes, esses projetos, eles prevêem a ajuda à cidade de como ela pode buscar financiamento para implementar as suas ações. Então, isso também é algo que tem acontecido nos últimos anos, porque foi se percebendo que só elaborar e aprovar uma política climática não era o suficiente, né? Tinha que fazer aquilo sair do papel, mas para sair do papel, a gente sabe que custa dinheiro. E aí como, né, que os municípios vão dar esse próximo passo, sendo que muitas vezes ainda a questão climática ela está dentro do setor, ou do departamento, ou da Secretaria de Meio Ambiente, que geralmente é uma secretaria que recebe poucos recursos. Então tem essa dificuldade também, falando dentro da administração pública. Então essas redes elas têm ajudado muitos municípios a como buscar financiamento fora, né, para colocar os seus projetos em prática. Fabiana, tu mencionaste anteriormente Melbourne, Austrália, também essas redes transnacionais. A Europa tem um caso muito interessante que é o quadro de referência para cidades sustentáveis, né? Que ele é inclusive apoiado pela Comissão Europeia, financeiramente, por um período de 2 anos. Eu quero te perguntar, então, se existe alguma possibilidade ou algum modelo de referência que o Brasil possa seguir, que as cidades brasileiras possam seguir. Algum modelo básico de cidade sustentável. Você diz de alguma cidade que... Na verdade, algum plano básico de sustentabilidade, coisas básicas que uma cidade poderia fazer para se tornar mais sustentável e mitigar as mudanças climáticas. Puxa, tem muita coisa. Agora você me pegou. Olha, na verdade, assim, é porque a questão que você está colocando, assim, não existe um plano básico, né? A gente sabe que existem muitas medidas a serem tomadas para as cidades se tornarem mais resilientes. A Organização das Nações Unidas tem um programa que é chamado Cidades Resilientes e que também auxilia as cidades em como elas podem se tornar mais resilientes. O primeiro ponto é você conhecer as suas vulnerabilidades, né? Tem que saber onde é que estão os problemas, onde é que estão os riscos, tem que ter acesso a esse tipo de dado, de informação. É o primeiro ponto, né? Mas é como eu sempre falo, na dúvida do que fazer, faça um bom plano de arborização urbana, porque isso é fundamental, isso vai ajudar muito na questão climática, seja em termos de mitigação, seja em termos de adaptação, seja em termos de saúde pública. Já é comprovado cientificamente que as árvores elas auxiliam na melhoria da saúde pública. Então, começar por aí
Eu acho que, assim, aquela cidade que está meio perdida, ele não sabe o que fazer, faça um bom plano de arborização urbana, coloque esse plano em prática, isso já vai, assim, ser 50% do caminho andado, sem dúvida. Uhum. Mais alguma coisa, Eric? Não, eu mais tô satisfeita. Nada. Eu também. Então, Fabiana, pra gente encerrar, nós temos um quadro que se chama Não Fique de Fora, que nós queremos te pedir uma indicação de algum livro ou de algum filme, um documentário que trate sobre esse assunto que nós conversamos aqui. Uhum. Tá. Eu vou indicar um documentário que é super rápido, é um documentário que tem 20 minutos. Ele não é novo, ele é de 2007. Eu acredito que muita gente já viu, mas eu acho que, assim, todo mundo tem que ver esse documentário, porque ele realmente é completo para a gente pensar na crise ambiental que a gente vive hoje e na crise climática. Ele se chama História das Coisas. Ele começou como um vídeo, esse documentário, então ele fala exatamente a história das coisas, de tudo que chega na nossa mão, desde a extração, a produção, a distribuição, o nosso consumo e depois o descarte. E vai falando sobre todos os impactos ao longo dessa cadeia. Então é sensacional porque dá uma visão muito mais ampla do problema, da questão ambiental, coloca realmente todos os envolvidos ali nessa questão, e esse vídeo, na verdade, começou como um documentário e se desenvolveu para um projeto, que hoje é o Story of Stuff, que tem no site storyofstuff.org, que começou com uma ativista americana chamada Amy Leonard, e a partir desse vídeo ela criou outros vídeos, muitos outros. Então tem a história da garrafinha de água, que aí é específico sobre essa questão, né? Tem a história dos cosméticos, tem a história dos eletrônicos, e mais recentemente ela lançou a história das microfibras de tecido. Então é muito interessante, porque eu acho que aí a gente tem, assim, para quem ainda não entendeu alguns pontos, esse vídeo ele vai com certeza elucidar muitas questões que estão envolvidas aí quando a gente fala no problema ambiental e no problema das mudanças climáticas. Legal. Obrigada, Fabiana. A gente agradece muito a tua participação e esperamos que a cidade se organizem o mais rápido possível. O mais rápido possível. É isso aí, sem dúvida, é para ontem, não dá para esperar. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos. Então chegamos ao fim do terceiro episódio do Não Tem Fora, o podcast sobre o meio ambiente do Correio do Povo. Eu sou Eric Halpe. Eu sou Veridiana Dalla Vecchia. Neste episódio tivemos apoio da Rádio Guaíba e na técnica Ala Alencar. Obrigado pela audiência e até a próxima.